Oi, pessoal. Bom, hoje o nosso assunto é sobre insuficiência cardíaca. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a doença e algumas coisas que a gente já tem sobre exercício físico, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Deixa eu deixar bem grande e eu vou parar um pouquinho o meu vídeo, tá? Bom, Bom, a insuficiência cardíaca, ela é uma via final para várias doenças cardiovasculares, né? Então, o indivíduo ele pode ter, por exemplo, sofrido a vida inteira de uma doença cardíaca congênita, de uma doença isquêmica do coração, de algum tipo de cardiomiopatia, doença da artéria coronária, que a gente estudou anteriormente, eh, ter algum comprometimento vascular, inclusive ter tido acidente vascular cerebral, doenças valvulares ou valvares, arritmias, cardiomiopatias, doença isquêmica do coração, dentre outras. Então, a insuficiência cardíaca, ela é a via final de todas essas doenças, uma via comum, de todas essas doenças, ou seja, um indivíduo com uma doença cardíaca, ele pode evoluir, para a insuficiência cardíaca. Então, o coração vai entrando em falência, ele vai entrando num quadro de insuficiência ou falência cardíaca, tá? Então a gente vai primeiro para a definição. O que que é insuficiência cardíaca? É uma síndrome clínica caracterizada por anormalidades da função do ventrículo esquerdo e regulação neurohormonal. Então vamos até aqui por enquanto, né? O que que são anormalidades da função do ventrículo esquerdo? Então, o indivíduo que vai diminuindo a função de ejeção do ventrículo. Então, existem exames, por exemplo, o próprio ecocardiograma, que quando feito detecta a função do ventrículo esquerdo, detecta a fração de ejeção, quanto que ele está conseguindo ejetar. Isso é um indicador de função do ventrículo esquerdo, tá? E regulação neurohormonal. Toda vez que o coração vai entrando em falência, vai diminuindo a sua função, a sua funcionalidade, existem vários hormônios que vão sendo liberados para tentar suprir a demanda em relação ao débito cardíaco. Então, para fazer com que o coração, tenha mais força para conseguir atender a demanda do nosso corpo em relação ao fluxo de sangue. E aí, isso tudo então, essas anormalidades, mais essa regulação neurohormonal, elas são acompanhadas por intolerância aos esforços, retenção de líquido e redução da longevidade a longo prazo, tá? Como é que se dá a doença, né, a fisiopatologia da doença? Então, primeiro, em geral, o indivíduo tem uma lesão do miocárdio, uma lesão do músculo cardíaco, que pode se dar por N fatores. Pode ser, principalmente, ocasionado por uma lesão pré-existente. Vamos imaginar, por exemplo, que o indivíduo sofreu infarto, então ele tem uma lesão lá do músculo cardíaco. Aí ele tem a função do ventrículo diminuída, e a ativação reflexa do sistema nervoso simpático para tentar compensar essa lesão, essa função diminuída do ventrículo. Então, o que que o sistema nervoso simpático vai fazer a curto prazo, né? Vai levar o coração a bater mais rápido, vai fazer taquicardia, vai levar a uma vasoconstrição das arteríolas para tentar manter o fluxo local, vai aumentar a contratilidade, tudo para tentar manter o débito, né, compensando essa redução da função. Isso é um efeito agudo. Só que aí a longo prazo, essa mesma ativação do sistema nervoso simpático, ela vai continua causando a constrição das arteríolas, mas junto com isso a gente vai ter retenção de líquido e remodelamento do ventrículo. O que que seria esse remodelamento? O coração, os ventrículos vão começar a hipertrofiar, a aumentar o tamanho para tentar compensar essa função reduzida, né. Então a ativação do sistema nervoso simpático, ela acontece justamente para compensar a função ventricular diminuída. Esse daqui é um efeito crônico.
Então, é esse o problema maior dessa ativação do sistema nervoso simpático a longo prazo, né, junto com outros fatores associados que a gente vai falar depois. Então, olha só, esse aqui é uma comparação, né, dados lá do INCOR, de indivíduos controle, então indivíduos que não tinham insuficiência cardíaca, aí foi medido a atividade simpática deles, eles tinham lá 27 impulsos por minuto de atividade simpática. O indivíduo com insuficiência cardíaca leve, 41, e insuficiência cardíaca grave, perto de 51. Ou seja, a ativação do sistema nervoso simpática, ela tem relação com a gravidade da insuficiência cardíaca, ou seja, quanto maior o grau de falência do coração, maior a atividade nervosa simpática para compensar justamente essa redução da função, tá? Então, a atividade nervosa simpática, ela está aumentada na insuficiência cardíaca e apresenta relação direta com a severidade da síndrome e o seu prognóstico, ou seja, quanto pior a atividade nervosa simpática, quanto maior, né, a atividade nervosa simpática, pior a gravidade da doença e pior o prognóstico do paciente, ou seja, em geral, tem relação com a taxa de sobrevida também, que é o que a gente observa aqui no gráfico abaixo. Então, aqui, ó, pacientes com insuficiência cardíaca com o mesmo grau, né, de complicação, de gravidade, né, só que um tinha atividade nervosa simpática menor do que 49 impulsos por minuto. E essa linha vermelha, pacientes que tinham maior que 49. Então, a gente vê isso aqui, a curva de sobrevida, e a sobrevida ela vai diminuindo muito. Então, em 400 dias, a gente teve uma taxa de mortalidade muito próxima de 50% para esses indivíduos, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação funcional. Então, como é que a gente classifica a gravidade dessa doença? Uma das classificações mais aceitas é a classificação funcional baseado na New York Heart Association. Então, como é que eles classificam? Eles classificam pelo grau de tolerância ao esforço, que é um dos sintomas bem característicos da insuficiência cardíaca. Então, o indivíduo que é classe 1, ele não tem limitações, ele faz atividade usual, não causa fadiga, nem dispneia, nem palpitação. Então, ele consegue fazer as atividades normais do dia a dia, só que lá no ecocardiograma ele já apresenta alguma redução da função, já apresenta o coração maior, etc. Classe 2, ele tem discreta limitação à atividade física. Então, os pacientes estão confortáveis no repouso, mas uma atividade física usual vai resultar em fadiga, palpitação, dispneia, dor no peito, tá? Então, o indivíduo ele consegue fazer tudo, não sente nada quando ele está quietinho em repouso, mas quando ele faz alguma atividade, ele pode sentir fadiga e outros sintomas. O classe 3, ele tem uma limitação significativa da atividade física. Então, a qualquer esforço, né, ele pode ter algum tipo de sintoma, tá? Então, em geral, em repouso ele permanece confortável, mas aí ele faz qualquer atividade física, né, até aquela usual do dia a dia, a mais pequenininha possível, mais leve possível, e ele já tem sintomas. O classe 4, ele não consegue fazer nada de atividade física, né, sem nenhum desconforto. Ele começa a sentir desconforto em qualquer tipo de movimento que ele faz, tá? Então, até no repouso, o classe 4 sente algum desconforto, e qualquer atividade física leva a esse desconforto também associado, tá? Então, o classe 1 é o menos grave, o classe 4 é o mais grave. Em relação à intolerância aos esforços físicos, né? A gente falou lá que a definição, né, da insuficiência cardíaca já inclui que o indivíduo ele apresenta intolerância ao esforço físico. Então, isso já é clássico, já é mostrado. Já em pacientes classe 2 e 3, que a gente descreveu anteriormente, a gente já vê redução do consumo de oxigênio pico nos pacientes com insuficiência cardíaca, né. Então, se ele reduz o consumo de oxigênio pico, ele vai ter mais desconforto, mais intolerância ao esforço, principalmente quando a intensidade do esforço é um pouco aumentada, é um pouco maior do que o no exercício leve. Esse gráfico nesse próximo slide, ele tem relação com um trabalho, desenvolvido durante o meu mestrado, durante o meu doutorado, que foi feito com camundongos
que tinham uma modificação genética, né, e esses camundongos, por conta dessa modificação genética, eles apresentavam insuficiência cardíaca já aos 3 meses de idade, né, então eles já nasciam com uma taquicardia, que levava a um excesso do trabalho do coração, e aí eles desenvolviam insuficiência cardíaca. E aí o que que se avaliou dentro de várias outras coisas, mas só para você relacionarem isso com a insuficiência cardíaca, se avaliou a intolerância ao esforço desses animaizinhos, né. Então o consumo de oxigênio pico, ele era bem menor nos camundongos que tinham essa modificação, que tinham a insuficiência cardíaca, que a gente chamava de duplo nocaute, e a distância percorrida num teste, que a gente fazia um teste máximo e media a distância percorrida, também era bem menor nesses animais com insuficiência cardíaca. Então isso corrobora os dados, com humanos, tá. Eh, não sei se vocês lembram de fisiologia, de uma equação clássica, que é a equação de Fick. A equação de Fick, ela vem para relacionar, né, o consumo de oxigênio com as variáveis que se relacionam a ele. Então, o consumo de oxigênio tem uma relação direta com a capacidade cardiorrespiratória, com a intolerância ao esforço. Do que depende esse consumo de oxigênio? Depende do fluxo de sangue ao longo do tempo, né, então que é o débito cardíaco, e da diferença artério-venosa de oxigênio. Cortou aqui. Ou seja, depende de quanto meu coração está trabalhando e ejetando esse sangue a cada minuto, e depende também em como é que está essa captação do oxigênio lá na periferia, certo? O débito cardíaco ele é influenciado pela frequência e pelo volume sistólico, certo? Então vamos imaginar que o indivíduo tem uma perda da função do coração, em geral ele diminui a capacidade de ejetar o sangue, o volume sistólico, e para compensar, ele tenta aumentar a frequência, né, para tentar manter o débito. Isso acontece inicialmente, e depois ele não vai dando conta, tá. Então olha só aqui, ó, frequência cardíaca e volume sistólico comparando pacientes controle e pacientes com insuficiência cardíaca. Então pacientes controle lá, mais ou menos 80 de frequência cardíaca com 70, 75 de volume sistólico. Aí, na insuficiência cardíaca, olha só a frequência como sobe, foi lá para perto de 90 e o volume sistólico diminuiu, ou seja, a função do coração diminui. A frequência só aumenta para tentar compensar essa redução do volume sistólico. E aí, com o tempo, o que vai acontecendo? Como esse coração vai trabalhando mais, trabalhando mais, trabalhando mais, ele vai entrando num processo chamado de remodelamento cardíaco, vai tendo hipertrofia, que pode evoluir mais para frente para uma dilatação, tá? Então ele aumenta a frequência e reduz o débito, e aí ao longo do tempo não dá conta, né, se a redução do volume for muito grande, a redução do volume sistólico for muito grande, o débito cardíaco é reduzido, tá. E a diferença arteriovenosa? Ela vai depender principalmente do fluxo sanguíneo que chega lá para o músculo e da minha capacidade do músculo de extrair esse oxigênio, né. Então, se avaliou o fluxo sanguíneo também para pacientes com insuficiência cardíaca e se verificou que há uma redução do fluxo para esses pacientes. Então, se tem menos fluxo chegando, menos oxigênio tem, menor vai ser essa diferença arteriovenosa, tá? Então, a mesma coisa aqui nesse gráfico, para indivíduos normais, controle, aqui com insuficiência cardíaca, quando eles vão fazer exercício. Então, o fluxo ele já é reduzido no repouso e é bem menor quando o indivíduo começa a fazer exercício, tá? E aí, para associar isso, foi feita a avaliação da resistência vascular no antebraço, né? Então, aqui o indivíduo, os dois são pacientes com insuficiência cardíaca, pré e pós um período de 4 meses, né? Então, sem nenhuma intervenção. E aí se verificou que a resistência vascular aumentou, né? Ou seja, ele foi piorando, tendo mais vasoconstrição e piorando a resistência, tá? Então, para a gente determinar se o indivíduo vai ter mais vasodilatação ou mais vasoconstrição na insuficiência cardíaca, a gente tem que levar em consideração vários fatores. Em geral, na insuficiência cardíaca, os fatores que representam os estímulos vasoconstritores estão mais aumentados.
Então ele tem mais liberação de noradrenalina ou norepinefrina, ele tem mais liberação de angiotensina 2, ele libera a vasopressina, né, que é um hormônio que leva a vasoconstrição também dentro dos vasos, libera endotelina e mais sódio. Tudo isso então pesa mais na balança, e aí o indivíduo tem mais vasoconstrição do que vasodilatação, tá? E aí, se o fluxo não chega, né, no local específico, começa a haver uma diminuição da quantidade de capilares para as fibras musculares. Capilares são aqueles vasos bem pequenininhos, né? Então olha aqui a gente tem um músculo, sóleo, e todos esses pontinhos pretos aqui são capilares. Então, a gente consegue medir, por exemplo, quantos capilares tem em volta de cada fibra, que a gente chama de número de capilares por número de fibras. Então, o indivíduo controle tem um valor X, né? E o indivíduo com insuficiência cardíaca, ele reduz essa quantidade de capilares depois de um período, ou seja, diminui a oferta de fluxo de sangue e por isso vai havendo mais rarefação dos capilares, redução do número de capilares, tá? A gente consegue fazer também uma avaliação para ver o que acontece com o músculo. Então faz uma biópsia, tira um pedacinho do músculo, para se verificar se o músculo também é alterado. E o que a gente observa? Que há uma redução das fibras do tipo 1, né? E um aumento das fibras do tipo 2 em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, olha, aqui são os controles, a gente tem tipo 2 aqui as mais escuras nessa imagem, e as tipo 1 a mais clara. E aqui o paciente com insuficiência cardíaca, olha só como há uma modificação total desse padrão de distribuição de fibras musculares. E aí, qual que é o prejuízo disso? As fibras do tipo 1 são as fibras lentas, as fibras oxidativas. Se o indivíduo diminui essa capacidade oxidativa, ele aumenta bastante também a intolerância ao esforço, a capacidade de resistir à fadiga, tá? Então, é isso que eu falei aqui, só para relembrar os tipos de fibra. A fibra tipo 1 lenta, vermelha, mais oxidativa, e as fibras do tipo 2 são as fibras com características mais anaeróbias, mais rápidas, tá? E aí, para a gente tendo certeza que de fato isso acontece, essa capacidade oxidativa realmente diminui nesses pacientes, a gente começa a observar essa relação, por exemplo, com o ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, é o ciclo relacionado que acontece lá dentro da mitocôndria, associado com a respiração celular, com a síntese de ATP através da via aeróbia. Então, a gente consegue medir uma atividade de uma enzima que faz parte desse ciclo, que é a enzima citrato-sintase, né? À medida que a gente consegue medir a atividade dessa enzima, a gente consegue determinar se esse ciclo está mais ou menos ativo, ou seja, se o indivíduo está usando mais ou menos a via aeróbia. E aí a gente vê que no paciente com insuficiência cardíaca, de fato, há uma redução da atividade dessa enzima, ou seja, ele está usando menos a via aeróbia, tá? O que também leva a uma menor resistência muscular e uma maior tolerância ao esforço, tá? Outra coisa que acontece também com o paciente com insuficiência cardíaca é a atrofia muscular, tá? Então a gente consegue medir através dessas lâminas aqui por microscopia o tamanho, o diâmetro das fibras musculares, tá? Então aqui a gente pega o controle, a gente pega o paciente com insuficiência cardíaca e faz essas medidas. E o que a gente vê? Olha, vamos olhar lá no músculo sóleo. Aqui são fibras do tipo 1, ó, elas estão menores, apesar de terem poucas, né, sobrarem poucas, elas ainda assim estão menores. As tipo 2A, que são as intermediárias, também estão menores no paciente com insuficiência cardíaca. Então, apesar de ele estar trocando por mais fibras do tipo 2, elas estão menores, elas estão mais atrofiadas, tá? E aí, o que acontece muito comumente quando o indivíduo entra nesse grau de insuficiência cardíaca, num grau mais elevado, é que ele pode desenvolver um quadro chamado de caquexia, que não acontece só na insuficiência cardíaca, não, acontece em várias outras doenças, como câncer, AIDS, tá? E isso é caracterizado pela perda de peso, com perda muito grande, muito significativa de massa muscular e tecido adiposo, e também associada à alta mortalidade. Só para vocês terem uma ideia, né? Indivíduos que têm
com o mesmo nível de tolerância ao esforço, ou seja, ambos têm VO2 pico de 14, ó, nesse grupo e nesse grupo. Esse grupo aqui de cima é um grupo que não tem caquexia, tá? Então a gente vai acompanhando eles durante 18 meses e vai vendo que 20% deles mais ou menos morrem ao longo do período, não sobrevivem. Já nos que têm caquexia, esse valor é bem maior, ele fica lá próximo dos 35, quase 40%, tá? Então a caquexia é um fator determinante sim, essa perda exagerada de massa muscular. E aí isso nos faz pensar em como é que a gente faz para prescrever exercício, né? Algumas coisas que a gente pode considerar para prescrever exercício. Então, olhando para a equação de Fick, relacionando isso com a intolerância ao esforço, o que a gente observa? Que o indivíduo tem sim redução do débito cardíaco, isso está relacionado com fatores centrais, que a gente chama, ou seja, do próprio coração, que o exercício físico pode ajudar, né, a fortalecer, a aumentar a força cardíaca, o trabalho, a contratilidade em si, mas o que mais conta aqui é o uso de medicações para prevenir que o coração piore ainda mais, né? Piore os sintomas e piore a sobrecarga. Agora, em relação à diferença arteriovenosa, o que que a gente observa no paciente com insuficiência cardíaca? Ele tem redução do fluxo, rarefação vascular, mudança do tipo de fibra, diminuição de enzimas oxidativas e atrofia muscular, o que faz com que o indivíduo tenha, assim, uma diferença arteriovenosa reduzida. E aí, essa é uma variável da tolerância ao esforço que tem muita relação com o que a gente pode fazer quanto profissional de educação física. Então, se o indivíduo ele vai submetido ao esforço, ele pode melhorar o fluxo, melhorar a rarefação, reverter esse tipo de fibra, melhorar a ação das enzimas oxidativas, porque ele utiliza mais a via aeróbia, e melhorar a atrofia muscular também, tá? Então, olha lá, ó. Deixa eu colocar tudo aqui. O indivíduo tem intolerância ao esforço, então é um ciclo. Aí ele fica mais inativo. Quanto mais inativo ele fica, pior vai ficando a relação, a os sintomas, né, os sinais relacionados à periferia. Então o músculo vai ficando pior, vai tendo alteração metabólica, vai tendo atrofia, vai tendo também uma redução de vasos sanguíneos, disfunção do endotélio, tudo isso relacionado a cada vez mais o indivíduo ficar inativo pela própria intolerância. Então é um ciclo, né? Quanto mais intolerante, menos ativo, quanto menos ativo, mais intolerante. Tudo bem? Então, assim, o que que a gente tem que considerar, pensando na prescrição do exercício físico para esses indivíduos? A gente tem que considerar um trabalho cardíaco muito grande, então intensidade, por exemplo, é um fator que tem que ser considerado, né, na prescrição do exercício. E além disso, a gente tem que pensar em melhorar todos esses sintomas aqui relacionados principalmente à parte periférica, certo? Eu vou colocar na sequência para vocês algumas diretrizes de protocolos, né, de prescrição de exercício para o paciente com insuficiência cardíaca, tá bom? A gente se vê no nosso plantão de dúvidas.